E aí, pessoal, tudo beleza? Preparados para a nossa sexta aula do curso O Mínimo que você precisa saber sobre economia para não ser um socialista? Finalmente chegamos à nossa sexta aula, hein? Quem diria? Você pode não ter percebido ainda, mas se você assistiu todas as nossas aulas até aqui, você já aprendeu bastante coisa. O curso foi elaborado para ser assim mesmo, para você aprender bem devagar, bem de leve e assim nem perceber que você está aprendendo. E com o conhecimento que você já adquiriu até aqui, eu não vou dizer assim que você é capaz de debater com nenhum grande intelectual marxista, né? Na verdade, dependendo do nível do cara, nem eu sou capaz de debater. Mas pelo menos com aqueles palpiteiros de internet, aqueles mais simplórios mesmo, já dá para você calar a boca de muitos desses aí, tá? E aqui eu quero aproveitar um pouco para esclarecer algumas coisas também sobre esse curso, tá, gente? Muita gente fala assim, estudou economia pelo YouTube, não sei o quê. Não, gente, não se trata disso, tá? Para começar, eu não estou formando economistas aqui. Eu mal estou completando a minha própria formação como economista. Então, eu não estou formando economistas profissionais aqui, eu não tenho essa pretensão. Esse curso é voltado justamente para quem não tem pretensão de se tornar economista, ou que não sabe ainda se é isso que quer mesmo, né? Esse é um curso para leigos, né? Um curso para o público leigo, para passar noções básicas, noções assim que todo mundo deveria ter, para falar a verdade. Noções que todo mundo deveria ter para poder participar do debate público. Então, eu não quero que esse curso substitua o estudo sério, que você deixe de ler. Pelo contrário, leia os livros que eu cito, que eu recomendo aqui. Esse curso é muito mais uma coisa assim, para despertar o seu interesse e te instigar a ler mais, tá? E a estudar mais, do que para você achar que só vendo vídeos no YouTube é o suficiente. Então, é longe disso. Tá? Também eu não quero desestimular ninguém a sair fora da academia. Pelo contrário, eu dou meu incentivo total para que assim, entrem na universidade mesmo. Nós precisamos muito de não socialistas nas universidades. É o que nós mais precisamos no momento. Tudo que nós não precisamos é de mais um palpiteiro na internet que tentou aprender pelo YouTube. Então eu incentivo todos vocês que acham que tem futuro na universidade que caiam de cara mesmo, entrem. É óbvio que não precisa ser em economia, pelo contrário, economistas nós até já temos bastante, mas se você se interessa por outras áreas, sei lá, direito, ciências sociais, história, psicologia, enfim, é o que nós mais precisamos no momento. Então, de forma alguma, eu quero que você seja mais um palpiteiro de internet que acha que é intelectual. Então, se é falta de incentivo e se é falta de deixar bem claro, eu estou deixando isso bem claro agora, tá? Para você que chegou aqui até nessa sexta aula. Mas vamos então para a nossa sexta aula, né? Que vai tratar da lei da demanda. Então, gente, já dá o like no vídeo e se inscreve no canal agora, tá? Porque isso é muito importante, gente, para que nós tenhamos mais alcance, tá? Ajuda o canal aí, beleza? Então, vamos lá. Vamos revisar um pouquinho, né, o que nós vimos na última aula. Nós tivemos uma breve introdução à lei da oferta e demanda na aula passada, né? Espero que tenha ficado bem claro a importância dela, como ela prova que o livre mercado é necessário e por que ele funciona. Mas o objetivo dessa e das próximas aulas é deixar isso mais claro ainda, tá? Como eu disse também, na aula passada, nós não vamos ver sobre teoria do consumidor. Na verdade, assim, tem duas teorias do consumidor, uma mais simples e outra mais complicada. A mais complicada nós não vamos ver porque não vale a pena, como eu expliquei na última aula. Mas a mais simples, né, a versão mais simples da teoria do consumidor, nós vamos ver e nós vamos ver ela agora nessa aula, tá? E nós vimos também na última aula que a teoria neoclássica ela começou com a teoria da utilidade marginal. Mais especificamente com a lei da utilidade marginal decrescente. Há quem diga que essa lei já estava implícita lá nos clássicos, né, que John Stuart Mill defendia uma ideia assim. Eu acho que eu já li isso em algum lugar, mas sobre isso eu não sou muito capaz de opinar. Mas enfim,
a teoria da utilidade marginal que nós temos hoje, né, que nós utilizamos hoje, que você encontra nos manuais de economia, ela surgiu com a economia neoclássica. Tá? Então, o que é a lei da utilidade marginal decrescente? Eu não vou explicar ela muito detalhadamente aqui, eu vou me focar mais em como ela determina a lei da demanda, que é o nosso principal objeto de estudo aqui dessa aula. Mas para explicar o que é essa lei da utilidade marginal decrescente, eu preciso começar explicando o que é o princípio da não saciação. O princípio da não saciação é o seguinte, gente, ele diz que o ser humano, ele nunca está satisfeito. O ser humano sempre quer mais e mais, né? O ser humano sempre que ele puder ter mais, ele vai querer ter mais. Aí você fala assim, mas nem todo mundo é assim não, né? Isso é egoísmo, nem todo mundo é egoísta, tal. Tem gente que pensa no próximo também, tá? Enfim, mas calma, vamos com calma, tá? Isso aqui é um princípio meio abstrato, tá, gente? Em economia muita coisa é assim, meio abstrata somente, tá? Esse nosso desejo de querer ter sempre mais e mais, ele encontra um obstáculo num fato que nós já vimos lá atrás na primeira aula, que é o fato de que os bens são escassos, tá? Realmente, tem hora que a gente até deixa de querer mais porque a gente pensa no próximo, mas até esse pensar no próximo é porque nós sabemos que os recursos são escassos, concorda? Porque se os bens fossem infinitos, nós não precisaríamos nos preocupar com o próximo, porque teria infinito para mim, teria infinito para ele também, para você também. Enfim, é o fato dos bens serem escassos que coloca um limite a esse princípio da não saciação. Você concorda comigo? Mas, principalmente, o que coloca um limite definitivo nessa lei da não saciação é o fato de que a nossa renda é escassa, como a gente viu lá na primeira aula, tá? Recordando aqui. Então, por mais que eu até queira ter, sei lá, todo o chocolate do mundo, toda a Coca-Cola do mundo, por exemplo, para eu ter mais chocolate, eu vou ter que abrir mão de consumir outras coisas, tá? Para poder consumir mais chocolate, porque a minha renda é escassa. Então, nós voltamos lá para aqueles conceitos que nós vimos lá na primeira aula. Cada escolha é uma renúncia. Ou seja, nós temos que fazer escolhas, né, dilemas, que em economia nós chamamos de trade-offs, como nós vimos. Esses trade-offs é que fazem a nossa utilidade marginal cair. Tá, mas o que é a utilidade marginal, então? Vamos explicar bem aqui para vocês agora. Vamos supor que eu quero muito comer chocolate. Eu estou com uma imensa vontade de comer chocolate. Então eu como uma barra de chocolate, tá? Como uma barra inteira de chocolate. Isso vai me provocar uma satisfação, que nós vamos chamar aqui de utilidade, tá bom? Então eu como uma barra de chocolate, aquilo vai me causar uma satisfação, uma utilidade. Aí eu tenho a possibilidade de comer uma segunda barra de chocolate. Se a minha vontade for muito grande mesmo, eu posso até comer uma segunda barra de chocolate. Né? Mas nesse momento eu já estou um pouco cheio, né? Já estou um pouco satisfeito por já ter comido uma barra. Então, a satisfação que essa barra vai me causar já não é tão grande quanto a que a primeira causou. Mas aí eu tenho a possibilidade de comer essa segunda barra. Vamos supor que eu coma uma segunda barra de chocolate porque eu estava com muita vontade mesmo. Mas aí vamos supor que eu tenha a possibilidade de comer uma terceira barra, depois uma quarta. Mas vai chegar uma hora que eu não vou nem aguentar mais ver chocolate na minha frente. Você não concorda? Então vocês concordam que a minha satisfação, né, a minha utilidade, ela aumenta, mas ela aumenta num ritmo cada vez menor? Claro, pelo princípio da não saciação, eu quero ter todo o chocolate do mundo. Mesmo que eu não coma tudo na hora, eu levo para casa para comer depois. Enfim, eu quero infinitos chocolates. Mas o que coloca um limite na minha voracidade por chocolate é que tanto o chocolate não é infinito e a minha renda também não é infinita. Então, para eu poder comprar mais chocolate, eu vou ter que abrir mão de outras coisas, né? Então, quanto mais entupido eu tiver de chocolate, menos eu vou querer eu vou fazer questão de sacrificar outras coisas para ter mais chocolate. Vocês estão entendendo?
Então, é por isso que nós dizemos que a utilidade cresce, ela sempre cresce, nós sempre queremos mais, mas essa utilidade ela cresce cada vez menos, até que ela continua crescendo a taxas infinitesimais, beleza? Então a utilidade cresce, mas num ritmo cada vez menor. E a utilidade marginal? O que é a utilidade marginal, afinal de contas? Bom, utilidade marginal é esse acréscimo de utilidade que eu tive, tá bom? Então, aqui nós temos uma tabelinha que eu preparei aqui para vocês entenderem bem esse conceito, tá? Aqui na primeira coluna nós temos a quantidade consumida, aqui na segunda coluna nós temos a utilidade total. Vamos imaginar que seja possível medir a utilidade. Claro que na prática não é possível, né, medir o grau de satisfação que uma coisa te causa, mas vamos supor que fosse possível, vamos imaginar que fosse possível atribuir um valor numérico para a quantidade de satisfação que uma coisa me causa, tá? E aqui na terceira coluna nós temos a utilidade marginal. Então, há uma quantidade consumida zero, né? Não consumi nenhum chocolate ainda, então a minha satisfação ainda está em zero também. Aí eu como uma barra. Essa primeira barra que eu como, me causa uma utilidade de 100, né? Aí eu como uma segunda barra. Agora eu tenho uma satisfação, né, uma utilidade total de 150. Uma terceira barra vai me provocar uma satisfação de 175 e assim por diante. Aqui na terceira coluna nós temos o que foi acrescentado, né? Então de 0 para 100, aumentou 100. De 100 para 150, aumentou 50. De 150 para 175, 25 e assim por diante. Então vocês podem ver que o que vai sendo acrescentado, né, essa utilidade marginal, ela vai diminuindo cada vez mais, correto? Então, nós podemos colocar isso num gráfico também. Esse gráfico aqui foi um dos gráficos que o Carl Menger utilizou no livro dele, tá? Então, assim, nem o Carl Menger ele era tão contra o uso da matemática assim. Tem uns austríacos mais radicais que só de você usar um gráfico os caras já te chamam de positivista já, né? Mas eu acho que esses caras viajam um pouco na maionese. Mas o propósito nunca foi esse, né? Você pode ver aqui que até o Carl Menger, esse gráfico que vocês estão vendo, que é muito conhecido, muito utilizado, né? O Carl Menger, acho que ele foi um dos primeiros, se eu não me engano, ele foi um dos primeiros a utilizar esse gráfico aqui. Mas isso é só uma curiosidade. Então, a utilidade, ela tem aquela curva crescente ali, né? Que ela vai crescendo e vai tombando um pouco para o lado ali, porque ela cresce cada vez menos, né? Então, num eixo aqui nós temos a utilidade e no outro eixo nós temos a quantidade consumida. E a utilidade marginal, né, ou seja, aquela utilidade que é acrescentada, ela é cada vez menor. Então, ela é uma curva decrescente. Tá, mas e de que forma isso impacta a lei da demanda, que é o foco da nossa aula aqui? Bom, como nós vimos, o seu orçamento é limitado. E esse trade-off entre consumir mais chocolate, né, que é o nosso exemplo que nós estamos usando aqui, é o chocolate. Então, esse trade-off entre consumir chocolate e consumir outras coisas é o que te faz querer cada vez menos chocolate. Porque cada centavo a mais que você gasta com chocolate é um centavo a menos que você tem para gastar com outras coisas. Se o chocolate estiver barato, você pode consumir bastante chocolate. E que mesmo assim ainda vai te sobrar bastante dinheiro para consumir outras coisas. Então, se você gosta de chocolate, você vai querer consumir bastante porque está barato. Concorda comigo? Então, o seu custo de oportunidade aqui não é alto. Então, você não vai ter que sacrificar muita coisa aqui para ter mais chocolate. Agora, quanto mais caro o chocolate vai ficando, mais coisas você vai tendo que abrir mão para ter mais chocolate. Então você vai ficando disposto a comprar cada vez menos chocolate quanto mais o preço sobe. Vocês estão entendendo? É assim então que o preço afeta a quantidade demandada. Eu nem sei se a gente precisava entrar naquela coisa da não associação ali, né? Aquilo lá é meio que masturbação mental, se você for ver. Não sei se foi uma boa ideia entrar nesse assunto. Mas é uma forma lógica de explicar esse princípio. Agora, o que é fato mesmo, tá? É isso aqui que nós estamos falando, a lei da demanda. Isso é um fato mesmo, tá? É um fato inegável. Se o preço do chocolate fosse de graça, você ia querer muito chocolate, você ia querer
tanto chocolate quanto fosse possível levar para casa. Né? Então, a um preço zero, nós podemos dizer que a sua demanda por chocolate é infinita, ou muito grande, pelo menos. Né? Porque pode ser que você pare para pensar nos outros, né? E fala assim, não, vou deixar um pouco para o pessoal levar para casa também, porque está de graça, né? Então, mas você ia ter uma demanda muito grande se o chocolate fosse de graça. E se o chocolate fosse, por outro lado, né, num outro extremo, se o chocolate fosse muito, muito, muito caro, né? Vamos imaginar assim, o preço do chocolate é o valor de um salário de um mês inteiro seu, né? Simplesmente você não ia ter nem dinheiro para comprar daí nesse caso, né? Então a sua quantidade demandada seria zero. Então, se é um preço zero, você quer muito, e é um preço muito, muito grande, você quer zero, então é bem lógico imaginar que quanto maior o preço, menor a quantidade que você quer. E quanto menor o preço, maior a quantidade que você quer comprar. Essa quantidade que você quer comprar, vamos chamar ela aqui de quantidade demandada. Então, aqui nós temos a lei da demanda, que diz simplesmente que quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. E por outro lado, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Então, deu para perceber como que a lei da utilidade marginal decrescente ela determina a lei da demanda? Eu espero que tenha ficado bem claro essa parte aí. Então, nós podemos dizer que a quantidade demandada é uma função do preço, correto? Se você se lembra de funções lá do começo do ensino médio, né? Nós vamos usar um pouco esse conceito aqui agora. Então, muda o preço, né? Varia o preço, né? O preço é a variável. Ele determina uma variação também na quantidade demandada, né? É uma função. Então, a quantidade demandada é uma função do preço. Então, aqui eu fiz uma tabelinha aqui para ficar mais claro para vocês. Vamos supor que é um preço zero, né? De graça, né? Se o chocolate fosse de graça, a minha quantidade demandada seria 100. Aqui eu vou simplificar um pouco as coisas, tá? Eu vou usar umas quantidades aqui de forma que essa função seja uma função de primeiro grau, tá? Para simplificar um pouco a parte matemática aqui, para não complicar muito. Na prática não é muito assim que funciona, tá? Mas para simplificar a parte matemática aqui, vamos usar uns exemplinhos aqui que formem uma função de primeiro grau, tá? Então, a um preço zero, vamos imaginar que eu vou querer 100 barras de chocolate. A um real, né, vamos supor que a barra esteja a R$1. Eu vou demandar, nesse caso, 75 barras de chocolate. A R$2, eu vou querer comprar 50 barras. E assim por diante, como você vê aqui nessa tabelinha. Então, nós podemos determinar aqui, né, com base nesses valores, a lei de formação dessa função, né? A lei de formação aqui nesse caso a quantidade demandada é igual a 100 menos 25 vezes o preço. Concorda comigo? Por quê? Olha aqui nessa tabelinha aqui, ó, essa é a lei de formação. Ela começa com 100, né? Vamos voltar lá para ver. Começa com a quantidade demandada 100 e a cada R$1 que aumenta no preço, diminui 25 a quantidade demandada. Concorda comigo? Então, a lei de formação é essa daqui. A um preço zero, eu vou demandar 100, porque 25 vezes zero é zero, 100 menos zero é 100. A um preço 1, eu vou demandar 75, porque 25 vezes 1 é 25, 100 menos 25 dá 75. A um preço 2, 25 vezes 2 dá 50, 100 menos 50 dá 50. Então, né, com essa lei da formação aqui, é o que vai determinando a quantidade demandada. E se você se lembra também da matéria de funções lá, você se lembra que toda função a gente pode colocar ela num gráfico de um plano cartesiano, concorda? Então, nós chegamos aqui na curva da demanda, que nada mais é do que a gente colocar essa funçãozinha aqui num plano cartesiano. Então, você vê aqui no gráfico, né, ó, no eixo nós temos o preço, no outro eixo nós temos a quantidade demandada, né? E quanto maior o preço, menor a quantidade demandada, então a quantidade demandada ela vai caindo, tá? Então a curva da demanda ela é sempre uma curva decrescente, tá?
Daí você fala, mas aí é uma reta, não é uma curva, tá? Ela pode ser uma curva, tá? Aqui é uma reta porque eu estou usando um exemplo de função de primeiro grau para simplificar as coisas. Mas geralmente a gente chama de curva de demanda, tá? Então, tá bem claro ali, né? A gente colocou a nossa função de demanda num gráfico e temos então a curva de demanda. Aí a gente chega então no conceito de curva de demanda de mercado. Por quê? Vocês lembram que a gente viu nas aulas anteriores que as preferências das pessoas, né, elas são subjetivas, né? A utilidade ela varia de pessoa para pessoa. Uma coisa que é útil para mim pode não ser útil para você e pode não ter a mesma utilidade para você. Né? Então a utilidade ela varia de pessoa para pessoa. Então nós podemos imaginar também que como a utilidade ela determina a lei da demanda, então cada pessoa, cada indivíduo, ela tem a sua própria curva de demanda. Concorda comigo? Ela tem a sua própria função de demanda e consequentemente tem a sua própria curva de demanda. Então nós pegamos aqui 3 pessoas aqui de exemplo, a Maria, a Marta e o Pedro. Aí cada um tem a sua própria função de demanda. A da Maria é de 100 menos 25p, é a mesma coisa que a gente já viu lá atrás, né? A da Marta é de 100 menos 20p e a do Pedro é de 120 menos 30p. Então, com essa função de demanda aqui, nós conseguimos formar essa tabelinha aqui, né, de quantidades demandadas para cada preço. Correto? Então, a da Marta começa com 100 e vai diminuindo de 25 em 25. A da Maria, né, quer dizer... A da Marta, ela começa em 100 também, mas ela vai diminuindo de 20 em 20. E a do Pedro, ela começa em 120 e vai diminuindo de 30 em 30. Então, se a gente tem uma função, né, então a gente também tem uma curva também. E por fim, o que é então a curva de demanda de mercado? Nada mais é do que a soma das quantidades demandadas dos 3 demandantes, né? A gente está usando aqui uma economia, vamos imaginar que a economia inteira desse mundo imaginário que nós estamos vendo aqui, ele só tem 3 pessoas só. Então esse mercado aqui, ele só tem 3 participantes, só tem 3 demandantes só, né? A Maria, a Marta e o Pedro. Então, a função de demanda desse mercado, ela nada mais é do que a soma das quantidades demandadas dos 3 participantes desse mercado. Então, nós somamos aqui, a uma quantidade, a um preço zero, né? Nós temos 100 da Maria, 100 da Marta e 120 do Pedro. Somando os 3 dá 320. Então, a um preço zero, a quantidade demandada de mercado vai ser 320, que é a soma das quantidades demandadas dos 3 participantes ao mesmo preço. A um preço 1, a Maria demanda 75, a Marta demanda 80 e o Pedro demanda 90, né? Cada um deles a um preço de R$1. Se a gente somar, né, 75 mais 80 mais 90, vai dar 245. Aí, a um preço 2, a Maria demanda 50, a Marta demanda 60 e o Pedro demanda 60. Então, se a gente for somar tudo, vai dar 170. E assim por diante, até nós colocarmos aqui todos os preços possíveis aqui no nosso caso. Então, nós temos aqui então a função de demanda do mercado. E se nós temos a função de demanda, nós podemos ter também a curva de demanda. Então, a curva de demanda de mercado nada mais é do que a soma das curvas de demanda dos indivíduos separadamente, né? Então, cada indivíduo ele tem a sua própria curva de demanda para cada mercadoria que existe. Obviamente que é impossível a gente saber quantas mercadorias existem, né? Porque tem variações de marca, de qualidade, são infinitas possibilidades, né? E cada indivíduo tem a sua própria curva de demanda. Óbvio que isso é impossível calcular na prática, né? Mas a gente usa essa construção teórica aqui, né? Só para ilustrar, né? A matemática muitas vezes a gente usa na economia mais para explicar a lógica por trás dela, tá? Do que para tentar medir de fato essas coisas no mundo real. Então, é impossível medir essas coisas porque cada indivíduo do planeta tem uma curva de demanda para cada mercadoria
e cada variação possível de cada mercadoria que existe no mundo. Então, mas aqui a gente simplificou, a gente está usando aqui o exemplo do chocolate, né? A gente está pegando uma mercadoria só, vamos imaginar que só existe uma marca, uma qualidade de chocolate só, e também nesse nosso mundo abstrato aqui, só tem 3 demandantes só nesse mercado. Então, só existem 3 curvas de demanda, uma para cada indivíduo, para essa única mercadoria que é o chocolate. Então, a soma das curvas de demanda de cada indivíduo é a curva de demanda de mercado. Correto? Bom, é isso que eu tinha para explicar hoje, gente, sobre a lei da demanda. Nas próximas aulas nós vamos continuar vendo sobre oferta e demanda, nós vamos ver sobre esse assunto ainda por várias aulas adiante, mas por enquanto é só isso, gente. Espero vocês na próxima aula, então.